A seguir, Jornal das 6. Boa noite. Começamos o Jornal das 6 com uma notícia não muito boa. O governo diminui subvenção ao seguro rural em 2016. Recursos para subsidiar prêmios somarão 400 milhões de reais. Uma queda de 40%. O Diário Oficial da União trouxe uma notícia que não deve agradar os produtores rurais. O Diário apontou que o plano trienal do seguro rural terá 400 milhões de reais disponíveis no ano que vem para cobrir parte das frustrações nas atividades agrícolas, pecuária, florestal e aquícola. Queda de 30,72% em relação aos 577,4 milhões de reais disponibilizados neste ano. Realmente a gente recebeu a informação assim com bastante preocupação, né? Porque a gente já vem há anos trabalhando para tentar melhorar, para tentar trazer alguma coisa que contemple o produtor. Nós precisamos de um seguro real que contemple o produtor, e com essa notícia realmente até ele choca o setor produtivo, porque um governo que vem aí mostrando e tentando mostrar que o agronegócio está sustentando o nosso país, né? Na realidade está mesmo, né? E uma notícia dessa de cortar o seguro agrícola que contempla o produtor, é uma notícia que não é nada agradável à produção, e certamente o governo poderá se complicar ainda mais se não tentar modificar, por exemplo, o seguro agrícola. A gente sabe que a agricultura é uma atividade de risco, e ela necessita de um seguro. Todos os países produtores, por exemplo, eles têm um seguro adequado, um seguro real, que contempla o produtor nos momentos de dificuldade e de frustração de safra. E o Brasil não tem nada. Então, na realidade, para nós também, sendo bem real mesmo, esse seguro existente aí, se eles terminar com ele não muda nada para o produtor. Esse não muda. O que nós precisamos é que o governo crie um seguro realmente que contempla a produção e que contempla o produtor. Essa é a realidade. A publicação ainda mostra que para o ano de 2017 o valor será corrigido para 425 milhões de reais e para 455 milhões em 2018. A resolução do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece que o seguro rural cobrirá de 30% a 45% das perdas de cada projeto, de acordo com a atividade e as condições dos produtos segurados. O presidente do Sindicato Rural Patronal de Juí salienta a situação atual da agricultura. Na realidade, falando bem a verdade mesmo, na agricultura nunca existiu crise. A agricultura ela sempre vem trabalhando com épocas de crise em governos ou não governos. A agricultura vem sempre trabalhando, fazendo um trabalho forte, sempre visando a produção, sempre visando melhorar a produtividade, sempre tentando trazer para dentro da sua propriedade novas tecnologias para aumentar a produtividade, e não pense em outra coisa. A agricultura não faz greve, a agricultura não para, a agricultura simplesmente ele se interessa em produzir cada vez mais. E é por isso que o agronegócio hoje vem sustentando o nosso país. Porque se não fosse a agricultura trabalhar sem acreditar em outras coisas, sem parar por qualquer coisa, o Brasil certamente não estaria nessa situação. O Brasil só não está quebrado hoje por causa do agronegócio. Isso é real, isso nós podemos falar de boca aberta, né? Que se não fosse o agronegócio, hoje o Brasil, pelo que vem ocorrendo, estaria quebrado sem nenhuma solução para a sobrevivência. E o agronegócio não, o agronegócio é um negócio simplesinho, o produtor trabalha todo dia, assim com problemas de intempéries também, né? Mas ele vem trabalhando, vem produzindo cada vez mais, e o pensamento do produtor é produzir cada vez mais, porque certamente o mundo precisa, e o produtor sabe que precisa, e o produtor vem fazendo a parte dele. Ações de conscientização, testes rápidos de HIV e sífilis marcaram o Dia Mundial de Combate à AIDS em Ijuí.
Em comemoração ao Dia Mundial de Combate à AIDS, o Departamento de Saúde da Unijuí realizou uma ação social com distribuição de camisinhas e divulgação de informações sobre prevenção. Essa ação ela é uma ação que acontece mundialmente, né? Ela é uma ação então de todo mundo devido a AIDS ser uma pandemia, né? Então nós temos hoje as atividades centradas com os cursos do Departamento de Ciências da Vida, né? Enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia. Como que é essa nossa ação? Na verdade é mais para conscientizar a população a fazer a testagem, né? A conhecer o seu diagnóstico, porque a gente sabe que a AIDS, o vírus da AIDS, ele demora até 10 anos para se manifestar, né? Então, por ser uma doença silenciosa, você conhecer o diagnóstico é essencial para evitar a transmissão. Ainda distante de uma vacina ou de um remédio que promoverá a cura, o Brasil vive a maior epidemia de AIDS de todos os tempos, desde a descoberta do vírus em 1981. Só em 2013, por exemplo, foram identificados 39.501 novos casos da doença no país. O panorama fica ainda mais nebuloso quando se comparam os indivíduos nascidos nas décadas de 60, 70 e 80, com a geração atual, de pessoas nascidas a partir de 1990. Os grupos de jovens de hoje em dia têm 3 vezes mais soropositivos do que os seus antecessores. O que a gente diz? A procura pelo teste, na verdade, ela tem que ser incentivada porque as pessoas elas têm medo de conhecer o seu diagnóstico. Tiveram alguma situação de risco, né? E elas, desconhecendo o seu diagnóstico, elas desconhecem a doença, né? E nós temos que desmistificar isso, porque na verdade você conhecendo o seu diagnóstico, você pode fazer o tratamento, ter uma qualidade de vida, um tratamento gratuito, né, pelo serviço de atendimento especializado vinculado ao Ministério da Saúde. E os casos de AIDS aqui em Ijuí, na localidade, em 2014 nós tivemos aproximadamente 77 casos. A Justiça Eleitoral informou que a falta de recursos pode inviabilizar a votação eletrônica nas eleições do ano que vem. Representantes de 6 tribunais publicaram hoje uma portaria que diz o seguinte: o contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral vai inviabilizar a votação eletrônica já no ano que vem, a votação por meio da urna eletrônica. Isso porque 10 dias atrás o governo recomendou ao Legislativo e ao Judiciário que cortassem R$ 1,7 bilhão. Isso foi uma portaria 10 dias atrás. Hoje um decreto foi publicado e esse decreto determina outro corte no valor de R$ 11,2 bilhões, dessa vez no Executivo. Veja aí na reportagem os impactos dessa medida. As pastas mais atingidas são os ministérios das cidades, dos transportes e da integração nacional. Os bloqueios incluem o pagamento de aluguel, água, luz e transporte, e os gastos com investimentos e manutenção dos órgãos do governo federal. Não entram na conta o pagamento da Bolsa Família, de benefícios previdenciários e sociais e o salário de servidores. E os motivos do bloqueio são a queda na arrecadação do governo e também a interpretação do Tribunal de Contas da União sobre a conduta que o Executivo deve adotar até a revisão da meta fiscal. A meta inicial do governo era terminar o ano com 55 bilhões de reais em caixa para pagar os juros da dívida pública. Só que o cenário mudou e, em vez de guardar dinheiro, a equipe econômica passou a admitir que as despesas serão maiores do que as receitas em 51 bilhões. Valor que pode aumentar, chegando a quase 120 bilhões se forem feitos os repasses em atraso aos bancos públicos. É essa mudança na meta que o governo tenta aprovar aqui no Congresso. A votação estava prevista para a semana passada, mas a prisão do senador Delcídio do Amaral, então líder do governo no Senado, adiou a análise. Aprovada pela Comissão Mista de Orçamento, a meta precisa ser votada em plenário, o que deve ocorrer ainda esta semana. Se a revisão for aprovada, o governo pode reverter o bloqueio anunciado hoje. Imagine você em pleno 2016, uma votação com cédulas de papel.
Agora uma notícia que pode nos deixar mais otimistas. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, o coordenador do movimento Pro Campus da UFS em Ijuí, João Pedro Fagundes, salientou a possibilidade do curso de Medicina para a Universidade Federal em Ijuí. O ano que vem seria um ano assim praticamente decisivo aí para a nossa instalação do campus aqui em Ijuí. Então eu quero trazer algumas informações nesse sentido para animar aí, né, os vereadores, enfim, para nos ajudarem nessa luta, né, que é uma luta de extrema importância, não só para o município de Ijuí, mas também para a região. Mas especialmente para o município de Ijuí, porque é um município que vai estar recebendo, né, este investimento assim, de política pública de grande porte, permanente, que é um campus de uma universidade que poderá, com certeza, transformar o nosso município de Ijuí aqui, né, num grande município aqui que responde aí pela polarização, né, da região, enfim, tudo. O município de Ijuí tem todo um suporte, toda uma logística que está pronta aí para atender a grande demanda de ensino superior na nossa região. Para começar o campus e mais 3 cursos que ficariam na suplência para que a reitoria possa ter flexibilidade lá na possibilidade de implantação. E, então, a proposta nossa ficou no seguinte sentido. A prioridade número 1, então, a medicina. A número 2, engenharia biomédica. Número 3, os 2 cursos, então, na área da educação. E a terceira, então, engenharia de alimento. E a quarta proposta, então, o quarto curso seria engenharia de pesca, para dialogar, então, com as nossas realidades aí. O governador José Ivo Sartori sancionou ontem um projeto de lei instituindo no Rio Grande do Sul o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Pedofilia, em ato no Palácio Piratini. A iniciativa é de autoria do deputado Gabriel Souza. O governador José Ivo Sartori sancionou nesta segunda-feira a lei que institui o 21 de março como o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Prática da Pedofilia. A proposição é de autoria do deputado Gabriel Souza. No Brasil, foram registradas mais de 24 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2014. O ato contou com a presença do secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, César Faccioli. É um compromisso que vai ser compartilhado com todas as instituições, primeiro de reflexão e a partir disso de trabalho conjunto e coletivo para a redução desses números que são acachapantes, que são constrangedoras para o Brasil. A seguir, a previsão do tempo, o 4º encontro estadual de dança, o esporte. Fique conosco, nós já voltamos.